O ar no CAPS tem um peso invisível, quase palpável, como se cada partícula estivesse saturada de histórias quebradas e gritos silenciosos. Meu nome é Rafael, e nunca pensei que a ajuda pudesse ser o começo do meu próprio pesadelo. Quando cheguei, exausto e despedaçado, imaginei que ali encontraria um refúgio, um lugar para remendar a mente fraturada pelas lembranças que teimavam em invadir meus dias e noites. Mas o que encontrei foi um labirinto sem saída, corredores que se estendiam infinitamente, paredes que pareciam respirar e murmúrios que se escondiam atrás de cada porta. Eu sentia os olhares, vazios e acusadores, dos outros pacientes. Alguns com sorrisos presos entre a lucidez e a insanidade, outros com olhos tão fundos que pareciam abismos. Era como se todos carregassem algo que eu ainda não compreendia, uma doença silenciosa que transcendia o corpo e corroía a alma. A enfermeira que me recepcionou tinha um olhar cansado, como se tivesse testemunhado horrores que nenhuma palavra poderia descrever. Ela falou comigo, mas suas palavras ecoavam como um eco distante, misturadas com o som abafado de uma campainha que nunca parava de tocar. No meu quarto, o espaço apertado e o silêncio estranho me sufocavam. As paredes tinham marcas que pareciam aparecer e desaparecer conforme a luz mudava, sombras que se arrastavam lentamente quando eu piscava. Tentei me agarrar às poucas lembranças que ainda tinham sentido, mas elas se embaralhavam com fragmentos que não me pertenciam. Vozes que não eram minhas, rostos que surgiam e se distorciam, e a constante sensação de que alguém ou algo observava cada movimento meu, mesmo quando eu estava sozinho. Nas primeiras noites, tive sonhos que ultrapassavam o limite do medo. Era como se minhas memórias se transformassem em um filme cruel, projetado apenas para me torturar. Vi a minha infância perdida, mas misturada a figuras estranhas, deformadas, sussurrando segredos que eu não conseguia decifrar. Acordava com o corpo molhado de suor, o coração disparado, e a certeza terrível de que o que acontecia nos sonhos não estava tão distante da realidade. Cada sessão de terapia era uma batalha contra mim mesmo. As perguntas da psicóloga penetravam minhas defesas, forçando-me a encarar verdades que preferia manter enterradas. E mesmo assim, algo mais sombrio se infiltrava nas minhas memórias. Pequenas fissuras onde o tempo parecia perder sentido, onde eu não sabia se estava revivendo ou imaginando. Sentia que a mente, esse órgão frágil, começava a se rebelar contra mim, a virar o algoz que me perseguia. Na ala comum, entre os outros internos, percebi que algumas histórias nunca eram contadas em voz alta. Havia um pacto silencioso entre eles, um reconhecimento do terror que todos dividiam, mas que ninguém ousava nomear. Certa noite, ouvi uma conversa abafada. Falavam de uma presença, algo que não pertencia ao mundo dos vivos, algo que se alimentava da angústia e da solidão. Risos nervosos misturavam-se a olhares desesperados, e aquela confissão inesperada me congelou. A partir dali, comecei a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Um quadro na parede que mudava sutilmente de lugar, sombras que pareciam alongar-se além do possível, vozes baixas que surgiam do nada e desapareciam quando eu me virava. O CAPS deixava de ser um local de tratamento para se transformar numa prisão mental, onde o desconhecido se manifestava nas brechas entre os momentos de consciência. Minha sanidade, antes já frágil, começava a se dissolver. A paranoia tomou conta, e eu não sabia mais em quem confiar, se nos médicos, nos pacientes ou em mim mesmo. A realidade parecia uma máscara frágil prestes a se romper, revelando um abismo sem fundo de loucura e desespero. E eu estava preso ali, na sombra desse abismo, onde a única certeza era que o horror estava só começando. O CAPS parecia um mundo à parte, uma distorção cruel do tempo e do espaço, onde as horas se arrastavam como sombras longas numa tarde sem sol. Rafael já não sabia se os dias que passavam eram mesmo reais ou fragmentos de alguma memória torturada que insistia em se repetir. A monotonia do lugar, o zumbido constante das luzes fluorescentes e o murmúrio distante dos outros internos compunham uma sinfonia opressiva que penetrava sua mente como uma lâmina fria. Sua mente se tornava um campo de batalha. Visões invadiam seus pensamentos, rostos que se desfiguravam em gritos silenciosos, mãos que surgiam do nada para agarrar sua pele, vozes sussurrantes que ecoavam dentro do seu crânio. A linha entre realidade e delírio desaparecia. Não podia confiar nem em seus próprios sentidos.
Em uma dessas noites, ao tentar dormir, ouvi claramente um nome sendo repetido, como um mantra grotesco. Rafael. Rafael. O isolamento era sufocante. As visitas eram raras, e quando vinham, pareciam fantasmagóricas, com olhares que transpassavam o corpo, deixando-no diante de um público invisível. Não conseguia dizer se era ele quem desaparecia ou se os outros simplesmente evaporavam, um por um, dentro daquele lugar de paredes vivas. Havia histórias, sussurradas, jamais confessadas, sobre pacientes que simplesmente sumiam durante a noite, sem explicação ou registro oficial. Diziam que o CAPS guardava mais segredos do que tratamentos, que existia algo na estrutura do prédio, uma presença ancestral que se alimentava das angústias humanas. Rafael começou a perceber marcas novas em seu corpo, arranhões finos e enigmáticos que não tinha lembrança de ter feito. As noites, antes apenas longas, agora eram preenchidas por pesadelos lúcidos tão reais que sua pele parecia queimar ao despertar. Em um sonho, ele via si mesmo preso em um espelho quebrado, com centenas de fragmentos refletindo sua face dilacerada, enquanto uma voz gutural lhe dizia que a sanidade era uma prisão para os escolhidos. Ele tentou resistir, agarrar-se à racionalidade que lhe restava, mas tudo se desmoronava. Na terapia, sua psicóloga começou a demonstrar uma inquietação que Rafael não conseguia entender. Seus olhos desviavam, suas perguntas se tornavam evasivas, como se temesse que certas verdades fossem reveladas. Em uma sessão, ela interrompeu sua fala abruptamente, dizendo que certas memórias não deveriam ser tocadas, mas Rafael sentiu que aquilo era um aviso velado. O prédio do CAPS parecia vivo. A luz das lâmpadas tremeluzia em ritmos que não correspondiam a nenhuma falha técnica, sombras se estendiam além das portas, e o ar carregado trazia um cheiro de mofo misturado com algo metálico, como sangue velho. Ele ouviu passos que não pertenciam a nenhum funcionário, sentiu mãos invisíveis que o empurravam para o fundo de um poço sem fundo, um abismo existencial onde sua identidade começava a se dissolver. Ao explorar os corredores à noite, movido por uma necessidade inexplicável, Rafael descobriu uma porta trancada, coberta de símbolos indecifráveis. Atrás dela, um eco de gritos e sussurros parecia chamar por ele. Tentou abrir, mas foi impedido por uma força que o fez recuar, um frio congelante que atravessou sua alma. A realidade que conhecia não existia mais. O CAPS era um organismo vivo, uma prisão mental onde o horror não era externo, mas interno, algo que se alimentava das dores ocultas e das almas fragilizadas. Rafael sentiu que, se cedessem àquele terror, perderia tudo, não só a sanidade, mas a própria essência do que era. Mas o horror não recuava. Ele avançava, rastejava pelas frestas da mente, e Rafael sabia que estava sendo consumido lentamente por uma loucura primordial, uma força que o observava e esperava o momento certo para reivindicar sua última centelha de consciência. O ar dentro do CAPS carregava não só a umidade pegajosa das paredes mal cuidadas, mas também o peso de histórias sufocadas, de vidas interrompidas. Rafael sentia como se aquela estrutura antiga fosse uma máquina de engolir esperanças, um organismo devorador de almas invisíveis à sociedade que preferia fechar os olhos. Nas noites em que o sono fugia, ele ouvia os lamentos que pareciam emergir das fundações do prédio, ecos distorcidos das vozes daqueles que ninguém mais lembrava, vítimas de um sistema que os esquecera. Os relatos entre os pacientes falavam de uma entidade silenciosa, conhecida apenas como o olhar, uma presença que punha à prova a sanidade, forçando a confrontar medos tão antigos quanto o Brasil colonial. Rafael sabia que a própria cidade, pulsante de desigualdades, se refletia naquele microcosmo. A violência das ruas, a negligência do Estado, a luta invisível daqueles que eram tidos por loucos, tudo convergia ali, tornando o CAPS um caldeirão onde as dores individuais se transformavam em pesadelos compartilhados. Ele começou a notar detalhes perturbadores, rostos que se desfaziam em sombras, risos que surgiam das paredes rachadas, e a sensação constante de estar sendo vigiado por olhos que não pertenciam a nenhum humano. Uma noite, encontrou um desenho rabiscado numa parede, um círculo incompleto com uma figura indistinta no centro, como se alguém tentasse comunicar uma verdade proibida. As sessões de terapia tornaram-se um campo minado. Sua psicóloga, Ana, evitava certos assuntos, desviava o olhar quando ele tentava tocar no tema da presença invisível. Rafael sentia que ela também carregava seus próprios fantasmas,
talvez cúmplice involuntária daquele mal silencioso. O medo tomou forma quando, ao conversar com outros internos, descobriu que alguns haviam visto o olhar diretamente, um vazio que sugava a alma, um abismo que refletia todas as fraquezas e segredos que tentamos enterrar. Aqueles que encaravam a entidade, diziam, nunca mais eram os mesmos, tornavam-se sombras ambulantes, perdidos para o mundo. Na última madrugada, Rafael viu algo que o congelou, um reflexo no espelho do corredor. Não era seu próprio rosto, mas um olhar faminto, cruel e vazio, que se fixou nele por segundos intermináveis antes de desaparecer. Ele sentiu uma corrente gelada subir pela espinha, como se aquela presença agora estivesse dentro dele, esperando apenas o momento certo para reivindicar sua mente. O abismo olhava de volta, implacável, silencioso, eterno. E Rafael sabia que não havia escapatória, que sua jornada era uma descida sem fim para dentro de si mesmo, onde o horror verdadeiro não estava nas paredes ou vozes, mas no vazio que nos habita. A luz mortiça da manhã mal atravessava as janelas embaçadas do CAPS, como se o mundo exterior hesitasse em confrontar aquele espaço de dor e silêncio pesado. Rafael caminhava pelos corredores com um peso nos ombros que parecia carregar todas as histórias perdidas, os gritos engolidos e os rostos apagados pela indiferença. Ele não era mais o mesmo. A presença que chamavam de o olhar não só o havia seguido para dentro de sua mente, mas agora se mesclava a seus pensamentos, tornando cada suspiro um confronto com a própria loucura. A linha tênue entre realidade e delírio já estava irreconhecível, um mapa borrado que Rafael tentava decifrar enquanto sua identidade se dissolvia como fumaça no ar. As pessoas ao redor não percebiam, ou fingiam não perceber. A sociedade continuava sua marcha indiferente, apagando com olhares evasivos o sofrimento que se escondia sob as fachadas rotas daquele lugar. No entanto, Rafael sentia o peso da invisibilidade, da exclusão, uma ferida que não cicatrizava, que pulsava em silêncio e crescendo com o tempo. Na última sessão, Ana falou com voz baixa, quase sussurrada, que o tratamento seria suspenso temporariamente, talvez para dar um respiro. Mas para Rafael, aquele respiro soava como um abandono, um recuo para o nada. Ele sabia que, fora dali, o mundo era ainda mais cruel, mais frio. As vozes internas cresceram em volume, e o olhar não era mais um visitante, era um residente permanente. Nas noites, Rafael via sombras rastejando pelos cantos, sentia presenças ao lado da cama e, pior, começou a perceber que seus pensamentos escapavam do controle. Frases sussurradas, memórias fragmentadas que não lhe pertenciam, sensações de culpa e desespero que queimavam por dentro. Em um ato desesperado, tentou registrar suas experiências, mas as palavras pareciam fugir, tornando-se um emaranhado confuso de sensações e imagens borradas. A única certeza era que aquela marca deixada no seu espírito não se apagaria, que a cicatriz psicológica era profunda demais, um eco eterno do abismo que encarou. Na última cena, Rafael se encontra sozinho, em seu quarto modesto, diante de um espelho que reflete um rosto que já não é o seu. Nos olhos, o vazio de o olhar brilha, a presença que o escolheu para nunca mais deixá-lo ir. O espelho se estilhaça, e com ele, a frágil barreira entre sanidade e loucura desaparece. A câmera foca no silêncio absoluto, e a última frase sussurrada por Rafael, ou seria pelo abismo, ecoa. Eles nunca me deixaram ir, e eu também não posso ir embora. O silêncio que permanece depois do término da história é mais do que ausência de som, é um peso que se instala, uma sombra que se arrasta lentamente pela sua mente. Rafael não é só um personagem. Ele é a parte de todos nós que luta contra o vazio, a exclusão, o esquecimento. E se o olhar estivesse olhando para você agora? Se as fissuras na sua própria sanidade começassem a se abrir lentamente, tão sutis quanto os corredores do CAPS? A verdade é que o horror não se limita a um lugar ou a uma mente específica. Ele é um espectro coletivo, uma ferida aberta na nossa sociedade e na nossa consciência. Obrigado por mergulhar neste pesadelo comigo. Agora, quando apagar a luz, preste atenção aos seus próprios pensamentos, aos cantos escuros da sua mente, às vozes que tentam passar despercebidas. Compartilhe nos comentários. Quais medos existenciais você enfrenta? Que teorias sobre o significado profundo dessa história perturbam você?
Sua participação mantém viva a chama desse horror, não para assustar sem propósito, mas para lembrar que o verdadeiro terror está dentro de nós, nas cicatrizes invisíveis que carregamos todos os dias.